A vida de Jó é uma das maiores lições de fé, perseverança e confiança que a Bíblia nos apresenta. Um homem justo, íntegro e temente a Deus, que foi colocado à prova em níveis inimagináveis. Ele perdeu seus bens, sua saúde, sua família e até o apoio de seus amigos, mas manteve-se firme em sua fé. O livro de Jó não apenas nos mostra o sofrimento humano, mas revela também a soberania divina e a esperança que nasce quando confiamos plenamente em Deus. A seguir, vamos explorar 15 lições profundas que podemos aprender com Jó. Lições que desafiam nossa mente, fortalecem nossa alma e moldam nosso caráter. Lição 1. A fé verdadeira é testada nas adversidades. A fé de Jó era conhecida por todos, mas não bastava ser reconhecida pelos homens. Ela precisava ser provada diante de Deus. Quando tudo estava bem, Jó demonstrava gratidão e temor, mas foi na adversidade que sua fé brilhou de forma mais intensa. Ele perdeu seus filhos, seus bens e sua saúde, mas não perdeu sua confiança no Senhor. Essa lição nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas da firmeza do coração em Deus. Muitos afirmam ter fé enquanto tudo vai bem, mas quando as tempestades surgem, desistem. Jó mostra que a fé genuína não é medida pela prosperidade, mas pela perseverança diante das perdas. Assim, aprendemos que o sofrimento pode ser o fogo onde a nossa fé é refinada como ouro. Não é nas bênçãos materiais que mostramos a profundidade da nossa confiança, mas na forma como permanecemos firmes quando tudo nos é tirado. A fé testada é a fé aprovada. Lição 2. O sofrimento não significa rejeição de Deus. Os amigos de Jó afirmaram repetidas vezes que seu sofrimento era castigo por algum pecado oculto. Porém, a própria Bíblia nos revela que Jó era íntegro e justo diante de Deus. Isso mostra que a dor nem sempre está relacionada à culpa pessoal. Muitas vezes, o sofrimento é resultado de um propósito maior que não conseguimos enxergar. Essa lição nos ajuda a não julgar as pessoas que estão passando por dificuldades, porque não conhecemos os planos divinos para a vida delas. Também aprendemos que não devemos interpretar nossa dor como abandono de Deus. O Senhor continua presente, mesmo quando parece em silêncio. O sofrimento pode ser uma prova, uma purificação, ou até mesmo um testemunho poderoso para os que estão ao redor. Em vez de pensar que a dor significa rejeição, devemos entender que, em muitos casos, ela pode ser uma forma de Deus nos preparar para algo maior. Jó não foi rejeitado, ele foi aprovado. Lição 3. Devemos adorar a Deus em todas as situações. Quando perdeu tudo, Jó declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Essa atitude revela a grandeza de sua fé. Ele não adorava a Deus apenas pelo que recebia, mas pelo que Deus era. Essa lição nos desafia a rever nossa forma de adoração. Muitas vezes, limitamos nosso louvor apenas aos dias bons, quando recebemos bênçãos. Mas a verdadeira adoração é aquela que permanece mesmo em meio à dor. Jó nos ensina que adorar a Deus é reconhecer sua soberania, independentemente das circunstâncias. Esse tipo de adoração é raro, mas poderoso, porque mostra que nosso amor por Deus não está condicionado ao que Ele nos dá, mas ao que Ele representa em nossa vida. Quando aprendemos a adorar nos vales, descobrimos um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Essa lição nos lembra que Deus continua digno de louvor, mesmo quando nossa vida está em ruínas. Lição 4. A paciência é uma virtude que fortalece a fé. Jó ficou marcado como exemplo de paciência. Sua história nos ensina que a espera em Deus, mesmo em meio à dor, produz crescimento espiritual. Ele suportou dias de silêncio, noites de angústia e meses de enfermidade, mas não desistiu. Essa paciência não era passiva, mas ativa,
porque estava fundamentada na esperança de que Deus tinha o controle de tudo. Nos tempos atuais, em que buscamos respostas rápidas e soluções imediatas, a paciência de Jó é um lembrete de que a obra de Deus se manifesta no tempo certo. Quando aprendemos a esperar, reconhecemos que não somos donos da história, mas que estamos nas mãos do Criador. Essa lição nos encoraja a não desistir, mesmo quando tudo parece demorado. A paciência não elimina a dor, mas nos dá força para suportar até que venha o alívio. Jó não apenas sobreviveu, mas venceu, porque confiou no tempo de Deus. Lição 5. Os amigos podem falhar, mas Deus permanece. Os amigos de Jó vieram inicialmente para consolá-lo, mas acabaram trazendo mais dor com suas palavras de julgamento. Eles o acusaram injustamente e colocaram ainda mais peso sobre seus ombros, já cansados. Essa lição nos mostra que até as pessoas mais próximas podem falhar quando não compreendem a dimensão da nossa dor. Nem sempre os homens conseguem consolar, mas Deus nunca falha. Jó descobriu que, mesmo quando todos ao redor o condenavam, Deus conhecia seu coração. Isso nos ensina a não depender totalmente da aprovação humana. É importante ter amigos, mas nossa confiança precisa estar em Deus. Quando entendemos isso, nos tornamos mais fortes diante das críticas e julgamentos injustos. Essa lição também nos desafia a sermos cuidadosos com nossas palavras quando alguém está sofrendo. Em vez de julgar, precisamos aprender a consolar. O amor verdadeiro não pesa, mas apoia. Jó sofreu com seus amigos, mas se fortaleceu no Senhor. Lição 6. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Um dos momentos mais difíceis para Jó foi quando Deus permaneceu em silêncio. Ele clamava, chorava, fazia perguntas, mas não obtinha resposta imediata. Esse silêncio parecia insuportável, mas servia para mostrar que Deus estava trabalhando de uma forma invisível. Muitas vezes, confundimos o silêncio de Deus com abandono, quando, na verdade, Ele está apenas nos conduzindo a confiar sem depender de explicações. Essa lição nos ensina que a fé verdadeira é aquela que permanece firme mesmo quando não há resposta. Jó não entendia a razão de suas dores, mas nunca deixou de reconhecer a soberania de Deus. Quantas vezes também passamos por esse silêncio divino? São dias em que oramos e não vemos resposta, buscamos e não sentimos retorno. É nesse cenário que a fé se fortalece. O silêncio de Deus nos amadurece, nos leva a depender dele e nos ensina que a ausência de resposta não é ausência de cuidado. Ele continua agindo, mesmo quando não percebemos. Lição 7. Humildade para reconhecer nossas limitações. No auge de sua dor, Jó começou a questionar os motivos de tanto sofrimento. Contudo, quando Deus finalmente falou, deixou claro que seus caminhos são muito maiores que a compreensão humana. Jó foi confrontado com a grandiosidade da criação, o universo, os animais, a ordem natural de todas as coisas. Ele percebeu que estava limitado e não tinha condições de questionar o Criador. Essa lição nos ensina a importância da humildade diante de Deus. Muitas vezes, em nossas lutas, queremos respostas imediatas, explicações detalhadas e até mesmo justificativas de Deus. Mas precisamos reconhecer que Ele é soberano e que nem sempre entenderemos seus planos. A humildade não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque nos coloca na posição certa diante do Criador. Jó aprendeu que, em vez de buscar controlar ou entender tudo, deveria descansar no poder e na sabedoria de Deus. Humilhar-se diante dele é reconhecer que só ele tem as respostas. Lição 8. O poder da resiliência em meio à dor. A resiliência é a capacidade de se levantar mesmo depois de ser quebrado, e Jó é o maior exemplo disso.
Ele perdeu tudo o que tinha: riquezas, filhos, saúde e reputação. Qualquer pessoa teria desistido, mas Jó permaneceu de pé espiritualmente. Mesmo em sua fragilidade, não deixou de acreditar que Deus era justo. Essa lição nos mostra que a vida pode nos atingir com golpes violentos, mas não pode destruir aquele que está firmado no Senhor. A resiliência de Jó não veio de sua força própria, mas da esperança em Deus. Ele chorou, lamentou, mas nunca abandonou sua fé. Essa é a diferença entre quem se desespera e quem confia. O resiliente cai, mas se levanta, sofre, mas não desiste. É ferido, mas continua acreditando. A resiliência não é a ausência de dor, mas a decisão de seguir mesmo em meio à dor. Jó nos inspira a ter essa força interior que nasce da confiança em Deus. Lição 9. Não deixar que a dor aborte nossa esperança. Jó, mesmo em sua maior aflição, declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive." Essa frase é uma das maiores expressões de fé encontradas na Bíblia. Ele estava doente, solitário e incompreendido, mas manteve sua esperança viva. Essa lição nos ensina que a dor não pode ser maior do que a esperança que temos em Cristo. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, corremos o risco de desistir e acreditar que tudo está perdido. Mas quando lembramos que nosso Redentor vive, encontramos motivos para prosseguir. A esperança é a âncora da nossa fé, o combustível da nossa perseverança e a luz que brilha mesmo nas noites mais escuras. Jó nos mostra que é possível atravessar a tempestade sem perder a esperança. Ele não via saída em sua situação, mas sabia que Deus tinha a última palavra. Assim também precisamos aprender a declarar vida em meio à morte, esperança em meio à dor, fé em meio à derrota aparente. Lição 10. A importância de guardar o coração. Durante todo o processo, Jó poderia ter alimentado mágoa contra seus amigos, rancor contra sua esposa, que o incentivava a amaldiçoar a Deus, e até mesmo raiva do próprio Senhor. Mas, apesar de seus questionamentos e dores, ele guardou seu coração. Essa lição é fundamental, porque muitas vezes não são apenas as perdas materiais ou físicas que nos destroem, mas as feridas internas, as mágoas que carregamos. Guardar o coração significa não permitir que a amargura domine nossa alma. Jó sofreu, mas não deixou que a raiva contaminasse sua fé. Essa atitude fez com que ele permanecesse em posição de receber a restauração de Deus. Quando guardamos nosso coração, nos protegemos contra a raiz de amargura que pode destruir nossa comunhão com o Senhor. Essa lição nos ensina que mesmo quando somos feridos pelas palavras ou atitudes de outros, precisamos escolher perdoar e confiar. Só assim conseguimos atravessar o deserto sem perder nossa essência. Lição 11. O sofrimento pode gerar intimidade com Deus. No início, Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas ao final de sua jornada, ele declarou: "Agora os meus olhos te veem." Essa frase é poderosa porque mostra que o sofrimento não foi em vão. Ele trouxe Jó para um nível de intimidade com Deus que nunca teria alcançado apenas em tempos de prosperidade. Essa lição nos ensina que muitas vezes são as dores que nos aproximam mais do Senhor. Quando tudo vai bem, tendemos a relaxar na oração e na busca espiritual. Mas na dor, nos rendemos, clamamos e mergulhamos na presença de Deus de maneira mais profunda. Jó descobriu quem era Deus de forma pessoal, íntima e transformadora. Isso nos mostra que a dor pode ser um caminho para o encontro mais real com o Criador. Quando entendemos isso, não vemos o sofrimento como destruição, mas como um processo que nos leva a conhecer mais de perto o coração de Deus. Lição 12. O valor do perdão e da intercessão.
No final da história, Deus pediu que Jó orasse por seus amigos, aqueles que o haviam acusado injustamente. Essa lição é profunda, porque mostra que o perdão não é apenas um ato humano, mas uma exigência divina para a cura da alma. Jó poderia guardar rancor, mas escolheu obedecer. Ele intercedeu por aqueles que o feriram, e essa atitude abriu caminho para sua restauração. Essa lição nos ensina que o perdão liberta não apenas quem perdoa, mas também quem é perdoado. A intercessão de Jó foi um sinal de maturidade espiritual, porque ele não permitiu que o orgulho falasse mais alto. Quando perdoamos e oramos pelos que nos ferem, mostramos que somos verdadeiramente filhos de Deus. Essa lição nos lembra que não há vitória espiritual sem perdão. Perdoar é difícil, mas é necessário para que experimentemos a plenitude da restauração divina. Assim como Jó, precisamos aprender a interceder até mesmo por quem nos machuca. Lição 13. A restauração de Deus é completa. Jó não apenas recebeu em dobro tudo o que havia perdido, mas também experimentou uma restauração interior. Ele foi curado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Essa lição nos mostra que a restauração de Deus não é parcial, mas completa. Quando o Senhor age, Ele vai além daquilo que imaginamos. Essa restauração não significa apenas recuperar bens, mas também paz, alegria e esperança. Jó descobriu que a glória da segunda fase pode ser maior do que a da primeira. Essa lição nos encoraja a confiar que, mesmo depois de grandes perdas, Deus pode nos levantar de maneira surpreendente. Ele é especialista em transformar cenários de dor em testemunhos de vitória. Quando confiamos no Senhor, podemos ter certeza de que a última palavra nunca será do sofrimento, mas da restauração divina. Assim, aprendemos que nenhuma perda é definitiva quando Deus decide agir em nosso favor. Lição 14. O testemunho de fidelidade impacta gerações. A história de Jó não foi escrita apenas para ele, mas para todos nós. Até hoje, milhares de anos depois, sua fidelidade continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Essa lição nos mostra que nossa perseverança não afeta apenas a nós mesmos, mas também gera impacto nas gerações futuras. O testemunho de Jó é lembrado em igrejas, estudos bíblicos e até mesmo em conversas do dia a dia, como exemplo de fé inabalável. Isso nos ensina que cada escolha de fidelidade que fazemos pode inspirar alguém. Quando permanecemos firmes, estamos deixando um legado para nossos filhos, netos e todos ao nosso redor. Essa lição nos lembra que nossa vida é observada e que, ao permanecermos fiéis, estamos escrevendo uma história que ecoará além do nosso tempo. Jó viveu em sua geração, mas sua fidelidade atravessou séculos, porque quem permanece em Deus nunca é esquecido. Lição 15. A soberania de Deus é o fundamento da vida. No fim, a maior lição que Jó aprendeu foi que Deus é soberano. Mesmo sem entender os motivos de seu sofrimento, ele reconheceu que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Essa lição é fundamental porque nos mostra que a vida só encontra sentido quando confiamos na soberania de Deus. Não temos controle sobre todas as coisas, mas servimos a um Deus que tem. Essa consciência traz paz em meio às tempestades, porque sabemos que nada foge ao seu domínio. Jó descobriu que não precisava de todas as respostas. Bastava confiar que Deus estava no comando. Essa lição nos convida a entregar o controle de nossa vida ao Senhor, confiando que Ele sabe o que faz, mesmo quando não compreendemos. A soberania de Deus não é apenas um conceito teológico, mas um alicerce para a nossa fé. Quando nos apoiamos nela, descobrimos que estamos seguros, mesmo nas maiores tempestades. A história de Jó nos desafia a viver uma fé madura, que não depende de circunstâncias, mas que confia na soberania de Deus em todos os momentos.
Suas lições ecoam até hoje, mostrando que a dor pode se transformar em testemunho e que a esperança nunca deve morrer. Assim como Jó foi restaurado, também podemos ser, se permanecermos firmes no Senhor.